Eu sei que às vezes sempre tem alguém que se identifica, é importante você lembrar isso, que a gente se converte da religiosidade, todo aquele. E esse é o meu testemunho. Isso é o que eu falo. Eu aprendi realmente quem é Jesus, aprendi o amor dele por mim, né? Que ele sempre me amou, independente do quanto eu sirva ao reino dele, né? Ele sempre me amou e sempre vai me amar, né? Essa é a nossa conversão. Esse desafio de falar para vocês hoje, né? Falar para a igreja no aniversário, é muito importante, porque eu acredito que a igreja hoje, de maneira geral, está vivendo um pouco de crise. A igreja está perdendo um pouco a sua relevância. Ou, como alguns dizem, a igreja está se tornando um pouco esquizofrênica. No sentido que existem muitas cabeças, muitas personalidades, muitas identidades. E a igreja precisa voltar a descobrir o seu papel e a sua identidade como povo de Deus, né, presente aqui nesse mundo. E é sobre isso que eu queria conversar com você. Hoje a minha palavra vai ter um pouco cara de estudo, então eu peço que você seja corajoso e resistente comigo aí, para a gente conversar, fazer essa trilha, esse caminho tão importante nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Se eu fizesse uma pergunta para você assim, como que era o evangelismo no Antigo Testamento? Você consegue identificar? No Novo Testamento está mais claro para a gente, né? Poxa, você lembra, né? Atos 1 ali começando, o Espírito Santo descendo, a galera ia, pregava, um monte de gente se convertia, Paulo se converte, Atos 9, aí é treinado por Barnabé, já sai, aquela coisa, e aí igrejas são plantadas ao redor da Ásia, Ásia Menor, Europa. Mas e no Antigo Testamento, como que era o evangelismo? Olha que interessante, né? A gente fica assim, mas Deus não era Deus missionário do mesmo jeito que está no Novo, ele também era no Antigo? Como que se dava o evangelismo no Antigo Testamento? Se a gente parar para pensar nessa pergunta, essa pergunta é crucial para a gente entender o nosso papel e identidade como igreja. Porque a resposta para essa pergunta é a mesma resposta que o Novo Testamento nos apresenta. Em resumo, evangelismo bíblico é muito mais ser do que fazer. Se você quer ser um cara evangelista, seja o evangelho. Depois faça pelo evangelho. E no Antigo Testamento era assim. No Antigo Testamento, as nações eram atraídas para Israel, eram atraídas, essa palavra é crucial, elas eram atraídas porque o jeito de viver de Israel era um jeito encantador. Era como se eles chegassem ali na ponte, subissem o murinho de Jerusalém para olhar lá dentro, né? E falassem assim, nossa, vocês viram como é que eles são? Vocês viram lá como é que as crianças são tratadas lá em Israel? Vocês viram como é que as mulheres são tratadas em Israel? Vocês viram como é que eles cuidam das viúvas? Você viu como é que ele trata os estrangeiros? Você viu lá como é que os homens participam lá da criação das crianças? Aí as nações olhavam para aquela ética, olhavam para aquele comportamento e falavam, eu quero participar daquela comunidade. Eu quero ir até aquele povo, eu quero ser aquele povo. E isso permanece hoje. Isso permanece no Novo Testamento e isso permanece até os dias de hoje. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu tenho 12 anos que estou em São Paulo, gente. Vim estudar, estudei no Jovens da Verdade, adoro os Jovens da Verdade. A igreja que eu participo nasceu dos Jovens da Verdade há 34 anos atrás. E nos Jovens da Verdade eu brinco que eu me converti umas 5 vezes lá dentro, assim, na minha formação. Era um regime de internato, convivia com gente de tudo quanto é canto do Brasil e até de fora do Brasil. Foi maravilhosa a experiência. E o legal da formação num seminário de internato é que a verdadeira aula não acontece na classe, mas acontece no quarto, acontece no corredor. É ali que a gente aprendia a teologia boa que você vai levar para o resto da vida. Quando tinha os embates da convivência, os desafios de morar junto.
as diferentes origens eclesiásticas de cada um. Mas desde que eu cheguei em São Paulo, me impressiona o ritmo, o comprometimento e a dedicação de todos que trabalham por aqui. Aliás, o paulista é conhecido, né, por ser uma pessoa muito trabalhadora. Mas é impressionante que é mesmo, né? Você pega meninos aí com 16, 17, 18 anos que tem um ritmo de trabalho intenso já. Que com 18, 19 anos já consegue comprar um carrinho. Estou falando em comparação com a minha realidade de onde eu vim, que é uma cidade de interior. E já passa por toda aquela rotina de trânsito, já tem responsabilidades. Mas ao mesmo tempo que esse comprometimento, dedicação nos inspira, ela também nos constrange. Por quê? Porque quem não se adequa a esse ritmo, ele é inferiorizado, de certa maneira. Tem um casal que frequentou a nossa igreja, que ela trabalhava no Santander, em São Paulo. Engravidou. Tinha um cargo muito bom, mas engravidou. Que pena, né? Segundo o banco. Aí quando ela teve o filho, voltou para o trabalho, ela não tinha mais mesa. Teve o filho, licença, etc. Não tinha mais mesa. Aí perguntou, não, onde? Cadê minha mesa? Ah, então que está tendo umas mudanças aqui no setor, mas você pode ficar com aquela ali, no andar tal, e etc. Não deu outra. Coisa de 3, 4 meses depois, ela foi dispensada. Porque ter um filho é contra a cultura do mercado de trabalho. O mercado aqui, em qualquer lugar do mundo, irmãos, ele se tornou um tipo de entidade. Eu vou falar por que eu estou falando de mercado, para a gente conversar sobre identidade e papel da igreja. O mercado se tornou uma entidade a tal ponto que parece que o mercado ele é meio matéria e é meio espírito. E o trabalho é como se fosse o carrasco do mercado. E como entidade, o mercado exige adoração, o mercado exige culto. Para isso existem os livros sagrados do mercado, existem as orações do mercado, existem as congregações, existem os cânticos. E existem também a contribuição financeira que o mercado exige. Muito semelhante à vivência de uma igreja. Como entidade, o mercado também ensina uma cosmovisão, um jeito de olhar o mundo. Ou seja, o mercado ensina a gente princípios, virtudes, valores. Eles começam a ressignificar todo o nosso jeito de olhar para o mundo. E vai além. Por exemplo, o mercado, ele começa a comandar o nosso jeito de vestir, o nosso estilo, o nosso paladar, o nosso interesse cultural, o nosso gosto musical, os nossos lugares de passeio, de turismo. Geralmente é tudo moldado pelo mercado, você já viu? Todo mundo no seu ambiente de trabalho, geralmente todo mundo viaja para o mesmo lugar, assim? Ou todo mundo passa no mesmo... Essa experiência com esse casal que trabalhava no Santander foi muito interessante, porque tempos depois, esse casal saiu, tempos depois veio um outro casal onde a mulher também trabalhava no Santander. No mesmo prédio, inclusive. E não se conhecia nem nada. Mas, gente, quando eu vi o segundo casal, era igualzinho o primeiro. A menina. Igualzinho, até o tom de voz parecido. Oi, tudo bem? Estamos aqui visitando vocês. Eu falei, caramba, a pessoa já está toda formatada pelo trabalho. O estilo de roupa não tinha nenhum tipo de autenticidade. Era tudo assim, sabe? Você vê que sai tudo igualzinho assim, ó. Gosto de restaurante, de comida, de música, era tudo igual, tudo parecido. Eu falei, meu Deus, gente, será que a pessoa não percebe que ela está sendo cooptada, doutrinada e formatada por uma entidade chamada mercado de trabalho, e que isso tem implicações seríssimas na minha vida? Mas o mercado faz isso. O mercado mexe com a gente. E com certeza o mercado mexe também na nossa identidade, na nossa personalidade, no nosso temperamento, mexe até no nosso vocabulário.
As pessoas que trabalham no mesmo lugar, geralmente elas têm um vocabulário parecido. Você pode observar. O vocabulário mesmo, as palavras que elas usam são parecidas assim. Só que as pessoas não percebem que estão sendo evangelizadas pelo mercado de trabalho. E o mercado, como toda entidade, ele nos ensina como que a gente deve namorar, como a gente deve casar, como a gente deve escolher uma pessoa, como a gente deve perdoar, como a gente deve fazer justiça, o que significa felicidade. Isso tudo é determinado agora pelo mercado de trabalho. O que é ter paz, como educar seus filhos, como cuidar dos idosos, como trazer significado, propósito e direção para a sua vida, e por aí vai. Tudo começa a ser formatado, moldado pelo mercado de trabalho. Aliás, há um índice muito alto de pessoas que se aposentam, adoecem e morrem. Se você for procurar as pesquisas, muitos que se aposentam ou tem problema de coração, morrem, ou tem um derrame, alguma coisa assim. Porque a vida dele era o trabalho. Eu não sei ser outra pessoa fora do meu trabalho. Eu não sei nem quem eu sou. Porque a minha identidade estava totalmente arraigada, enraizada no meu trabalho. Quando eu saio, eu não sei quem eu sou. Aí você fala assim, como assim você não sabe? Você foi feita a imagem e semelhança de Deus. O trabalho tem seu lugar de importância, foi instituído por Deus. Mas ele não é Deus. O mercado não é divino, o mercado não tem alma, não tem corpo, o mercado não tem órgão cerebral, nem faculdade mental. Ele não tem discernimento, ele não se importa com justiça, ele não tem consciência. O mercado não tem vontade, desejo, não tem intenção. O mercado não é onisciente, não é onipresente, nem onipotente. O mercado não é eterno, irmãos. E se o mercado não é isso, então o que está acontecendo conosco? Se o mercado não é isso, o que está acontecendo com a gente? O que nós estamos fazendo? Na lógica do mercado, o que acontece na minha vida privada não tem tanto valor ou relevância, certo? Para o seu trabalho, não importa se você é um pai violento, não importa se você é uma esposa adúltera, um marido adúltero. O importante é que você cumpra o serviço que você está sendo pago para fazer. Certo? Não quero nem saber. Sua vida é sua vida, mas aqui você tem que cumprir o que você está sendo pago. O mercado trabalha assim. Se você é mau caráter, para o mercado não importa, de certa maneira. Se você é desleal, se você é injusto, desde que seu serviço seja cumprido, você continua participando da nossa igreja, a igreja do mercado. Mas e o reino de Deus? Como funciona? Como é que fica a nossa relação com o reino de Deus? E aí eu queria começar pensando nessa afirmação aqui, olha, que interessante para a gente pensar. Dá uma lida aí. Serviço sem santidade é assistencialismo. Não edifica e não aponta para a salvação. Santidade sem serviço é religiosidade. Não edifica e não aponta para a salvação. Quando a gente fala sobre ser um povo distinto e relevante, porque distinto às vezes é fácil a gente ser, ou seja, se a gente se fecha num clube aqui e assume costumes diferentes dos costumes de fora, a gente é distinto. Porém, a gente deixa de ser relevante quando a gente se fecha como clube. Eu só vou voltar a me tornar relevante quando eu me abro e me relaciono com quem ficou de fora do clube. Aliás, todo clube tem por pressuposto a exclusão, certo? Porque senão ele deixa de ser clube. Ele só é clube porque alguém foi excluído. Só assim que ele se torna clube. É intrínseco à formação de um clube. E aí a gente deixa de ser relevante. A gente é distinto, mas deixa de ser relevante. E o entendimento disso daqui é crucial para o nosso papel e identidade como igreja. E eu quero começar com 4 textos do Antigo Testamento e 3 textos do Novo Testamento para a gente voltar a pensar um pouco sobre a origem, natureza e caráter do povo de Deus.
Gênesis 12, versículo 3, chamado de Abraão, texto marcante na constituição do povo. Olha o que diz aí. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Infelizmente, muito da cara da igreja fica só nas primeiras partes ali, né? Na parte A. Né? Abençoarei os que eu abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A gente gosta disso, né? Só que a gente esquece que o capítulo 11 é a Torre de Babel. O capítulo 11 é a Torre de Babel. O povo queria construir uma torre para a gente ser famoso. Aí Deus vai, confunde as línguas e fala, não, quem faz isso sou eu. Aí, ironicamente, Deus chama Abraão e fala, você eu vou fazer famoso. Mas com um propósito, que é o quê? Que é a parte essencial e fundamental do chamado. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A missão da igreja, irmãos, a razão de existência da igreja é isso. Por isso que clube não cabe a nós. É abençoar os povos da terra. Gostei quando o Rodrigo falou aqui da preocupação de ser relevante aqui onde Deus está colocando vocês. Abençoar os povos da terra. Mas como a gente vai fazer isso? Como? O que significa abençoar os povos da terra? Lembra que a gente falou sobre evangelismo no Antigo Testamento? Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi, ainda conversando lá com Abraão. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Aqui a gente começa a ter umas pinceladas da nossa missão e da nossa ética, ou seja, o povo de Deus, que tem a missão de abençoar os povos da terra, precisa ser um povo que se conserva no caminho do Senhor e que busque o que é justo e direito. Já começa agora a ser moldada o rosto, a face da igreja de Deus, do povo de Deus. Olha essa pastoral de Moisés também. Deuteronômio 4, de 5 a 9. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem, olha aí, obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos, o que está dizendo ali? Vamos ler junto? Verão sabedoria. E quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Será que as nações ao nosso redor falam isso da igreja brasileira hoje? Que nós somos um povo sábio e inteligente? Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida e contem-nas a seus filhos e a seus netos. O evangelismo no Antigo Testamento permanece do mesmo jeito, da mesma forma. Nós precisamos ser um povo, nós somos chamados a ser um povo. Mas um povo que vai abençoar as nações, não é um povo privilegiado, destacado, superior às outras nações e às outras religiões. Não, é um povo que vai servir. Essa é a consciência da igreja e da missão da igreja. E como a gente vai fazer isso de maneira coerente com a vontade de Deus? Observando os seus estatutos, incorporando os seus estatutos e me fazendo presente nos espaços públicos onde o pecado tem dominado, onde vidas estão sendo escravizadas, espiritualmente, emocionalmente, socialmente e tudo que você mais compreender, para que a luz do estatuto incorporado por mim denuncie a escuridão do pecado e elimine ele da presença da nação.
Olha mais esse texto. Isso aqui é interessante. Contem-nos a seus filhos. Lá em casa a gente tem tentado assumir uma prática que a gente aprendeu um tempo atrás com uma amiga nossa, de ter um memorial em casa. E com pequenos objetos, a gente tem uma prateleirinha, a gente nem conseguiu fazer a prateleira ainda, a gente tem um quadro com imã e a gente tem um painel de televisão assim que a gente apoia umas coisas em cima dele. Mas tem um memorial para os nossos filhos saberem coisas que Deus já fez na nossa vida. Então são pequenos objetos que relembram e contam histórias. É um memorialzinho mesmo, para os meus filhos saberem de maneira lúdica e profunda quem é o Deus que a gente serve, o que Ele já fez na nossa família, o que já aconteceu dentro de nós, com a gente. Então eles olham hoje, eles sabem falar para quem vai visitar a nossa casa. Eles sabem identificar esse objeto, foi Deus e tal, e assim. E como isso é lindo, né? Isso é um outro tema legal que a gente tem trabalhado sobre a espiritualização da rotina. A gente tem falado um pouco disso na nossa igreja, né? É como se fosse a gente repensando o modelo de culto doméstico hoje para uma vida na grande cidade. Mas isso é um outro assunto para a gente conversar. Mas contem aos seus filhos, contem aos seus netos tudo que Deus já fez na sua família. Não subestime a inteligência de uma criança. Conta que ele vai entender sim quem é Deus. Ele vai entender quem é Deus. E ele vai falar sobre quem é Deus. Olha outra vez Moisés, Deuteronômio 10, 2 a 21. E agora, Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, pede a você, senão que tema ao Senhor, seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos. Lá embaixo já, sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Você vê que muito da gente, do como a gente ser um povo distinto e relevante, tem a ver primeiro com a gente descobrir qual é a nossa identidade. A nossa identidade nasce em Abraão. A história de Abraão, irmãos, é a nossa história. Você faz parte da história de Abraão, do chamado de Abraão. É a sua história, é a história da sua família espiritual. É a sua origem. As razões de você ser do jeito que é, de falar do jeito que fala, de gostar das coisas que gosta, precisam ter ligação com essa origem. Assim como nós temos ligação com a nossa família terrena aqui. Nosso jeitão de ser tem muito a ver com o nosso pai, mãe, círculo familiar e etc. O nosso jeitão de ser, povo de Deus, também precisa ter sintonia com isso. Por isso que é muito importante a gente fazer esse exercício de ir lá atrás, revitalizar, resgatar toda a origem, razão da igreja de ser, para a gente entender hoje qual é a nossa identidade e o nosso papel. A mensagem cristã não é uma informação incorpórea que precisa apenas circular em campanhas massivas em literatura, filme, vídeo ou rádio. Isso aqui é fundamental. São as boas novas incorporadas e compartilhadas nas vidas transformadas de indivíduos e comunidades que constituem testemunho autêntico. Sem incorporação, os cristãos ficam vulneráveis às acusações de propaganda com a resistência e desconfiança que isso geralmente invoca. Mensagem da Missão, do Ramachandra, um livro muito gostoso de ler. Isso é o que nos falta. Muito mais do que fazer para Deus é incorporar as boas novas que nós cremos. E no Novo Testamento, 3 textos aqui interessantes para nós. Primeira coisa, lembrando o chamado de Abraão em Gênesis 12, há um chamado também de constituição de povo no Novo Testamento. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, novamente, Deus está convocando e constituindo um povo para si, com os mesmos objetivos, missão que havia lá em Abraão. No Novo Testamento, nós também continuamos com essa. A obediência a Deus inclui a busca por uma vida que reflita o desejo de Deus para a sua criação, seja no aspecto moral, profissional, emocional, intelectual, relacional e social. Ou seja, a minha visão de mundo, o jeito como me relaciono com a realidade, a construção dos meus valores, vestir, falar, trabalhar, perdoar, resolver conflitos, namorar, casar, orar, servir, amar e cuidar, etc. Tudo deve estar profundamente respaldado, amparado e apoiado pelo que a Bíblia me ensina, pois a Bíblia me revela a vontade de Deus. Se nós queremos ser um povo distinto e mais ainda um povo relevante,
A gente precisa reconfigurar todo o nosso estilo de vida à luz da Bíblia. Todos os meus valores, princípios, gostos, interesses precisam encontrar respaldo nas Escrituras. E a Escritura, como a gente aprende em Timóteo, ela é suficiente para fazer isso com a gente. Paulo já lembra isso para nós. Se você acha que na Escritura você não vai encontrar diretrizes para a sua vida amorosa, profissional, carreira, criação de filhos, você vai encontrar. Ela é útil sim para tudo isso. Como resolver conflitos, você vai encontrar tudo. Lembra que a gente está falando disso, né? Tem muito mais a ver com ser do que fazer. Se a gente quer causar um impacto ou ser uma igreja relevante onde nós estamos, tem muito mais a ver com o que nós somos, ou quanto do evangelho temos incorporados em nossas vidas, do que as estratégias evangelísticas ou de atividades que a gente possa realizar aqui ao redor. É no olho no olho, quando a pessoa tem um contato conosco, que vai entender os nossos valores, o que a gente pensa sobre justiça, o que a gente pensa sobre paz, o que a gente pensa sobre amor, o que a gente pensa sobre felicidade, o que a gente pensa sobre criação de filhos, o que a gente pensa sobre economia, política, o que a gente pensa sobre carreira. Esse contato é que vai gerar essa transformação, essa atração. E é lógico, e aí vem, né, o papel principal, que é o toque do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que convence a pessoa. Né? Mas a Bíblia é suficiente para nos ensinar. Olha o que diz esse escritor aí conhecido. O que pensamos de Deus determinará o que pensamos de tudo mais. E o que pensamos de Deus dependerá do que pensamos de Cristo. Muito da ética da igreja tem a ver com o jeito que a igreja entende Deus ou compreende Deus. Quando você visitar alguma igreja ou outro povo, todo aquele jeito deles de ser igreja está muito ligado ao jeito que eles estão compreendendo sobre quem Deus é. E isso influencia. Influencia a forma como que nós estamos sendo igreja. E o que a gente pensa de Deus dependerá do que a gente pensa de Cristo. Olha que interessante aqui, ó, esse texto. É um texto conhecido, né? Jesus conversando ali com alguns apóstolos. Tal, quem vocês dizem que eu sou? Sou Cristo, respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aqui é a primeira vez que no Novo Testamento aparece a palavra igreja. Primeira vez. E existe um correspondente dessa palavra no Antigo Testamento, que é kahal, que está ali, que aparece lá em Deuteronômio capítulo 9. A igreja, a gente precisa entender que a igreja, primeiramente, ela é convocada por Jesus, não é convocada por homens. É Jesus quem convoca a igreja. E é Jesus que projeta a igreja. E é Jesus quem vai construir a igreja. A igreja é de Jesus. Uma coisa que a gente aprende nessa caminhada pastoral é isso. É o Senhor quem traz o povo. É o Senhor quem mantém o povo. Por mais que nós, líderes, tenhamos aqui várias estratégias, né, várias preocupações, mas é o Senhor Jesus que traz, é o Senhor Jesus quem leva. A igreja é dele. Mesmo se não tiver nenhum líder, a igreja é dele. A igreja vai permanecer, que a igreja é dele. E por definição, não pode existir igreja com uma só pessoa. Não existe igreja de uma só pessoa. Não existe. Eu, pelo menos, não acredito que um cristão possa falar assim, não, eu sou um crente saudável, mas não congrego nenhuma igreja. Eu falo, não, então a Bíblia está errada e você está certo. Essa conta não tem na Bíblia, essa conta. Não, eu leio minha Bíblia no meu quarto, não sei o quê, eu só não frequento. Não, mas você pode não estar numa igreja institucional, mas você precisa estar num grupo. Porque naturalmente a conversão gera filhos, gera comunidade, gera família e assim por diante. Então, para mim, você não está saudável. Você está perto, legal, gostei do seu compromisso, do seu foco, determinação de ler a Bíblia o ano todo, de orar todo dia. Mas você não compreendeu, então, o Evangelho como um todo. Né?
Mas igreja no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 9, a gente aprende que a palavra mesmo, né, que a gente pôs aí, eclésia, significa chamados para fora. Isso que significa a palavra eclésia, que a gente traduz como igreja. Chamados para fora. Chamados para fora de nossas casas. Mas como isso se dava no Antigo Testamento? Olha que interessante, gente. No Antigo Testamento, o curral era um tipo de convocação que o rei fazia para se ter uma assembleia, ali dentro do seu reinado, para se discutir o bem da cidade. Então é como se o rei, né, soltasse lá uma informação dizendo assim: olha, dia tal, semana que vem no dia tal, nós vamos ter uma eclésia. É onde a gente vai juntar para conversar e arrazoar sobre o andamento da nossa cidade. Olha que coisa linda, pensando agora no Evangelho e a razão e o papel da igreja. Logo, nós aqui, irmãos, somos essa assembleia convocada por Jesus. Todos nós que estamos aqui, somos essas pessoas que o Rei Jesus convocou para que a gente arrazoe e converse sobre como nós podemos ser uma bênção para todos os povos. É lógico que aqui é o espaço para você abrir seu coração, chorar, né, seu sofrimento, mas isso é secundário na missão da igreja. Isso não pode ser prioritário. A gente tem que se juntar aqui para conversar como eu e você, juntos ou individualmente, podemos ser uma bênção para São Bernardo do Campo. É isso que nós viemos fazer aqui. Então a gente junta aqui, presta culto ao Senhor, pelo que Ele já nos fez durante a semana para nós, e pede ao Senhor que em resposta nos dê direções e palavras, não só para a gente conseguir resistir ao sofrimento e lutas do dia a dia, mas para a gente saber como eu posso ser uma bênção para o meu trabalho, para a minha cidade, para a minha escola, minha família, etc. É a razão, é o nosso papel, é a nossa identidade. Como a minha vida e a sua vida pode. Olha que interessante que a igreja primitiva tinha de contraste com o Império Romano da época. A igreja primitiva compreendia que eles eram estrangeiros residentes, ou seja, eles não eram daqui. Que eles estavam aqui de passagem. E era uma comunidade alternativa, nutrida por uma história alternativa, que é essa história do reino de Deus, que vai se consumar com a volta de Jesus. A mente deles estava muito bem resolvida em relação à sua identidade, à sua origem, seu futuro. Eles tinham uma moral exemplar que contrastava com a imoralidade que era o Império Romano, e todos sabem disso, não precisamos nem conversar muito, a história está cheia de relatos. Eles tinham uma característica de unidade muito grande, em contraste com a fragmentação e o pluralismo do Império Romano. Eles tinham uma vida de esperança, alegria e confiança que contrastava com uma vida de desespero, ansiedade e incertezas que havia no Império Romano. Com a vida deles se tornou um sinal atraente do reino. A igreja era publicamente subversiva. Subversiva como? Aqui a gente acabou de ver. A igreja agia e agirá nessas impossibilidades sociológicas, porque Jesus é essa estabilidade que o mundo está desesperadamente procurando. Mas o que nos difere hoje? Você tem uma palavra que faz sentido nesse mundo, é instabilidade. O mundo está em instabilidade. Política, econômica, paterna, materna, familiar, emocional, moral. Existe uma instabilidade assim, estabelecida no mundo inteiro. E nós temos a maior mensagem estável, que pode trazer estabilidade a esse mundo instável, às vidas, às casas das pessoas, que é Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que não muda. Alguns estudiosos dizem que depressão e ansiedade já ficou ultrapassado em termos de
doenças psicológicas da moda ou traumas, né? A angústia é o que tem tomado conta agora do coração das pessoas. Angústia. E angústia é aquela sensação, aquele desespero de que não tem jeito, não vai mudar. E o que eu faço com isso, com essa informação? Aí me dá aquela angústia, as coisas não vão mudar, não vai, meu Deus, não vai. É aquela sensação de como se a sociedade chegasse e declarasse assim, olha, nós declaramos que nós não conseguimos resolver o problema da vida, da alma humana, não conseguimos resolver o problema da cidade. Mas e aí, o que a gente faz? E aí que entra a igreja. E para nós, o Novo Testamento apresenta um caminho muito interessante, e eu já estou caminhando para o fim aqui. Como que a gente faz então para ter uma vida distinta, pensando em santidade, mais no aspecto de distinto e relevante? E esse texto aqui das bem-aventuranças para mim é sensacional. Sensacional. Vocês sabem que aqui a gente está conversando no Sermão do Monte de Jesus, e essa é a primeira palavra de Jesus. Primeira pregação de Jesus, primeira palavra de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu não vou fazer aqui uma análise, mais profunda das palavras em si, mas pensando só numa questão de organização de texto que mexeu muito comigo. Por que Jesus começa com bem-aventurados os pobres de espírito? Por que Jesus não começa bem-aventurados os valentes de espírito? Bem-aventurados os corajosos de espírito? Bem-aventurados os perseverantes de espírito? Que já ia ser bonito, não ia? Por que a primeira palavra de Jesus é bem-aventurados os pobres? Ele poderia até ter deixado essa lá para o 6º lugar das bem-aventuranças, sei lá. Mas por que ele é a primeira palavra de Jesus? Vocês lembram qual foi o pecado original, o pecado no Jardim do Éden? O que você aprendeu aí, os que nasceram em berço evangélico, principalmente em berço cristão? Qual que foi o pecado lá no jardim? Pode falar. Desobediência, o que a gente aprende, etc. Né? Mas vocês lembram qual foi a palavra da serpente? O soprinho dela? Qual foi o soprinho dela? Lembram? Pode falar com as suas palavras mesmo, não precisa lembrar o versículo exatamente, não. Que você vai ser igual a Deus, né? Não tem problema comer não, come dessa aqui, que você vai ser igual. Então eu entendo, irmãos, que o pecado original não é só desobediência, o pecado original é autossuficiência, é o querer ser igual a Deus. E esse continua sendo o sopro da serpente que a gente está ouvindo na sociedade. Se você for olhar para os avanços tecnológicos, científicos, medicinais, ou não só o avanço, mas o desejo demonstrado nessas ciências, tem tudo a ver com ser igual a Deus. Como que a gente faz para sarar todas as doenças? Como a gente faz para viver mais tempo? Só que a gente quer descobrir tudo isso tirando Deus do centro, que é o que a serpente propôs. Não preciso de Deus, eu sei o que é certo e errado. Não preciso de Deus para me mostrar o que é certo e errado, eu já sei. Então, quando Jesus vem e fala, bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus